Bom dia a todos. Nós somos a Igreja Batista Renovada do Rio de Janeiro e essa é a nossa primeira aula de Escola Bíblica Dominical online. Nós decidimos fazer dessa forma para que a Palavra de Deus venha alcançar cada vez mais pessoas. Meu nome é Valber Silva, eu sou missionário na Igreja Batista e sou coordenador de Escola Bíblica Dominical na IBRJ Rio. E eu queria estar trazendo essa aula agora para vocês do Novo Testamento, parte 2, que é a nossa lição que estamos usando. A nossa lição é da editora Cristã Evangélica. Ela está sendo muito boa, muito edificante para a gente. E eu queria que todos participássemos dessa aula. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube e queria que todos participássemos perguntando. De 9 a 10 horas eu vou estar com vocês respondendo perguntas durante a semana também. Quem for assistindo, tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários do YouTube, que eu e os professores vamos interagir com você, para que não fique nenhuma dúvida em relação à matéria dada. Amém? Nós estamos na lição 2, que é o Novo Testamento, parte 2, que vai de Colossenses a Apocalipse. E nós, nesse momento, estamos no livro, na carta de Pedro, à sua igreja. A base bíblica está em 1 Pedro 4. Mas nós vamos falar um pouquinho da aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre o livro de Tiago, citamos a parte onde Tiago explica que a prova da nossa fé produz paciência. Nós falamos muito disso, que a paciência é uma característica muito importante do cristão. É a paciência que vai fazer com que o cristão é uma das características que fazem com que o cristão seja perfeito, E é uma forma de exercitar a nossa fé. Quando nós passamos por algumas tribulações, algumas dificuldades, a nossa fé é exercitada. Isso é muito bom para o cristão, apesar de nós não nos sentirmos muito bem, em estarmos passando por alguma tribulação, isso exercita a nossa fé. Nós podemos vivenciar isso nos nossos dias atuais. Estamos passando por uma pandemia. Essa situação está sendo muito catastrófica para algumas pessoas. Todos estão sofrendo com isso, comércio fechado, pessoas que são autônomas estão passando por dificuldades. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, espera no Senhor, tenha paciência, porque o Senhor nunca envergonha os que são seus. Amém? Vamos avançando. Nesse momento eu queria até orar com vocês em relação a isso, em cima disso, para que Deus venha fazer um mover sobrenatural na nossa vida. Nesse momento, muitas pessoas estão fazendo um jejum, para que Deus venha mudar o quadro da nossa história, venha mudar essa situação, venha cancelar esse vírus na sociedade. Eu queria orar com você nesse momento, amém? Senhor Deus e amado Pai, eu queria te clamar, Senhor, que o Senhor venha fazer um mover diferente nesse tempo. Pessoas estão sendo assoladas, pessoas estão desoladas, Pai, com medo do futuro, com medo do que vai ser, porque o comércio está parado, os empregos estão escassos agora, pessoas estão sendo demitidas, mas sabemos que a Tua palavra diz, Senhor, que nós jamais seremos envergonhados. É por isso que nós queremos te clamar e dizer, Pai, cuida de nós, cuida do Teu povo, cuida das pessoas que estão com fome nesse momento, porque não tem de onde tirar o mantimento ou a renda, Pai. Nós te clamamos e te pedimos por misericórdia, Senhor. Olha para o Teu povo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? O alvo da nossa lição é saber, compreender que o sofrimento faz parte da vida cristã, reconhecer que a esperança na volta de Cristo traz coragem diante do sofrimento e adotar uma postura de santificação, submissão e serviço como forma de lidar com o sofrimento. Nós devemos compreender que o cristão está sujeito, sim, a passar por algumas tribulações. O nosso Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas no final ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Creia nisso, meu irmão.
Nós devemos ter sempre esperança na volta dele e também no suporte, no apoio, no conselho dele para vencer as dificuldades. E como nós podemos fazer isso, meus irmãos? Através da santidade, buscando a santificação, buscando a submissão, né, ao serviço de Cristo, como forma de lidarmos com esse sofrimento. Amém? A primeira epístola de Pedro, né, a gente chama de epístola porque ela foi uma carta destinada à igreja, né, às igrejas nesse caso. E ela reserva grandes valores à fé cristã. O apóstolo Paulo identifica cristãos como herdeiros da promessa do Antigo Testamento. E o interessante é que o apóstolo Pedro ele traz muitos conselhos à nossa vida, conselhos práticos, né, de como devemos enfrentar os sofrimentos, né, do nosso dia presente e principalmente os sofrimentos que a igreja estava passando naquele momento. Nós vamos estudar que a igreja estava passando por uma grande tribulação nela. A igreja estava sendo assolada por Roma, estava sendo perseguida principalmente pela acusação de ter tacado fogo em Roma. Eles foram acusados injustamente, mas e algumas pessoas, muitas pessoas sofreram com isso, foram martirizadas, foram mortas, né, por uma acusação falsa. E o apóstolo Pedro estava dizendo: meu irmão, tem de bom ânimo por passar por essa tribulação, porque Cristo está no controle de tudo. Amém? Vamos avançando. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro a carta do apóstolo Pedro. Ela está no grupo de epístolas ou cartas gerais. O autor ele se auto-identifica como Pedro, exatamente o mesmo Pedro que andou com Jesus, que foi chamado naquele momento em que estava pescando e que o próprio mestre falou: Pedro, eu te digo que você será pescador de homens, né? Na data de entre 60 e 68, o local seria Roma. Uma coisa interessante desse livro é que um momento ele fala que ele está falando de Babilônia, mas estudiosos dizem que ele não estava realmente na Babilônia, mas ele caracteriza Roma pelos pecados daquele país, daquele local, né, daquele povo. Ele estava caracterizando Roma como a Babilônia daquele momento, daquele século, né? O alvo são judeus cristãos da dispersão, e o versículo-chave é 1 Pedro 1,13. Eu queria ler com vocês 1 Pedro 1,13 para a gente entender um pouco esse versículo-chave. E a expressão-chave é consolação. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, vamos ler 1 Pedro 1,13. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém? Devemos esperar nessa graça que nos foi dada por Jesus Cristo. Vamos continuar? O esboço, né, desse livro diz o seguinte: fala sobre salvação e santificação, que fazem parte da doutrina cristã. Salvação fala em 1 Pedro 1 e santificação toda a parte 2, né, todo o capítulo 2 de 1 Pedro fala sobre doutrina também, da santificação. E lá na parte prática fala sobre submissão, que é 1 Pedro 3, sofrimento, 1 Pedro 4, e serviço em 1 Pedro 5. E aí finaliza. Ela é uma carta pequena, tem apenas 5 capítulos, né? E fala sobre os procedimentos que devemos tomar no sofrimento. Eu acho que é até uma jesuicidência, né? Como a gente diz, que é uma coincidência de Jesus. Estamos falando sobre essa carta de Pedro, porque infelizmente muitas pessoas estão sofrendo com a situação que está acontecendo, né? E Pedro nos encoraja e consola os crentes que viviam naquela época no momento de sofrimento, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre as características do livro. A autoria, Pedro, mesmo Pedro foi o autor do livro, né, de Pedro.
e Jesus o chamou pescador de homens. Pedro foi a figura principal dos 12 primeiros capítulos do livro de Atos, né? Ele tem, a partir do momento que ele está no dia de Pentecostes, né, estavam todos reunidos e Pedro começa a pregar, né, e acontece aquele mover sobrenatural, né, e Pedro começa a dizer: meu irmão, esse é o nosso Jesus, esse é o Jesus que veio em carne, que habitou entre nós, que ressuscitou. Esse mesmo Jesus, ele derramou sobre vocês o Espírito Santo, né? E ele também é mencionado em Gálatas e em 1 Coríntios, né? Esse Pedro, que era um pescador, ele era um homem iletrado, de repente ele se transformou num grande homem, né? Responsável pela pregação do Evangelho, responsável pela conversão de mais de 3.000 almas, né? E eu queria até dizer para você, meu irmão, não desista. Se de repente você está almejando o ministério e se sente incapaz, assim como Pedro se sentia incapaz. Pedro, ele tinha uma ousadia diferente, mas provavelmente ele tinha as dificuldades dele, né? As incapacidades dele, assim como nós também. E eu queria te dizer, não desista, permaneça firme em Cristo, pois aquele que começou a obra é fiel para concluí-la, e ele vai te capacitar para a obra que ele quer, principalmente nesse tempo. Amém? O propósito do livro de Pedro é o seguinte: no momento que a carta foi escrita, né, os cristãos estavam passando por perseguições, como eu já disse, né? No ano de 64, Roma foi incendiada, e os romanos estavam perseguindo, matando, martirizando os cristãos, né? E lá em 1 Pedro 1, 18 a 19, 1 Pedro 2, 24 a 25, né, existem trechos do Evangelho propriamente dito. Fiquei curioso, vamos lá ver. 1 Pedro 1, 18 a 19. Diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas que se corrompem, né, corruptíveis, como a prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Vocês entenderam o que vocês acabaram de ler, meus irmãos? Vocês foram comprados por um alto preço. Não foi prata, não foi ouro, não foi coisa que se corrompe, que enferruja, que morre, que é destruído, mas foi com o sangue do Cordeiro Santo e Imaculado. O sangue de Jesus te comprou, e esse preço foi muito caro. Amém? O outro texto é 2 Pedro 2, 24 a 25. Vamos lá? 1 Pedro, né? Que diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Isso é uma coisa que nós devemos tomar posse sempre. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, porque uma pandemia está assolando, né, a nação, e o nosso Deus fala que pelas suas feridas fostes sarados. Eu não sei o momento que você está passando agora, eu não sei se de repente alguma pessoa da sua família está sendo assolada por uma doença, por esse Covid, né, que nós podemos dizer, mas creia, meu irmão, pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Tome posse dessa palavra, tome posse da cura do Senhor, pois Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Amém? Quem são os destinatários ao qual essa carta, né, foi escrita? No início, Pedro afirma que essa carta era destinada aos eleitos que são forasteiros da dispersão ou diáspora, no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram províncias romanas ao norte da Ásia Menor, para igrejas provavelmente fundadas pelos convertidos do dia do Pentecostes. Nós estudando, nós percebemos que havia muitas nações no dia do Pentecostes, e naquela manifestação espiritual,
todos entenderam a palavra de Deus como se fosse na sua própria língua, né? E essas pessoas que foram a Jerusalém para adorar ao Senhor e receberam aquela manifestação do Espírito Santo, voltaram para suas casas. E é provável que algumas igrejas tenham sido formadas através dessa manifestação do Espírito. Amém? Pedro para hoje. Pedro se preocupou com seus irmãos da fé, mesmo estando distante deles. Isso é uma questão que eu deixo para você, meu irmão. Com que frequência vocês oram pelos seus irmãos perseguidos em outros países? Com que frequência você está levantando o seu clamor para pessoas que estão realizando a missão de Cristo em outros países? Você tem orado pelos seus missionários nos dias de hoje? E mais ainda, com que frequência vocês estão orando pelas pessoas que estão ao lado de vocês? Com que frequência vocês estão orando pelos irmãos que estão passando por dificuldade, né, ao seu lado, na sua igreja? Será que você tem orado para Deus manifestar o poder dele naquelas pessoas, principalmente que você sente que tem uma certa dificuldade, seja financeira, seja espiritual? Será que nós estamos nos compadecendo dele? Ou estamos apenas falando mal dessas pessoas, dizendo que, com certeza, Deus está pesando a mão, né? Deus está castigando, maltratando por algum pecado? Meu irmão, Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para falar mal de ninguém. Deus te chamou para manifestar o poder dele através da sua oração, através do seu amor. Deus mandou amar uns aos outros como ele nos amou. E é esse o conselho que eu queria deixar para você. Não fale mal, não distrate, não trate com desprezo, simplesmente ore. Ore pelos missionários, ore pelos seus irmãos, né? Deus mandou orar. Mesmo que haja alguma rixa, mesmo assim, meu irmão, Deus mandou amar os seus inimigos, né? E é assim que nós devemos agir. Ensino sobre sofrimento, que é um tema fortemente trabalhado por Pedro na tentativa de consolar os seus leitores, apresentando a ordem natural da vida cristã. Que ordem natural seria essa? O sofrimento e depois a glória, né? Nós vamos ver uma tabela que fala sobre essa teologia do sofrimento, né? E eu não quero exaltar demais o sofrimento, né? E a gente vai entender que o apóstolo Pedro fala exatamente isso. Nós podemos passar por algumas tribulações, algum sofrimento, né? E quem nunca passou por dificuldade, né? Ninguém pode dizer, eu nunca passei por dificuldade. Se a pessoa não tem dificuldade financeira, pode ter dificuldade na família, com algum ente querido, né? Não estou dizendo que temos que passar por tribulações e sofrimentos sempre. Não, meu irmão. Eu sempre falo para os meus alunos, quando você estiver na bênção, curte a bênção, né? Glorifica a Deus, agradece muito a Deus pelo que você recebeu. Mas caso passe por alguma tribulação, não é motivo para você desistir, não é motivo para você deixar tudo, largar tudo que o Senhor já fez até aqui, por causa de algum sofrimento, porque Deus, por mais que esteja em silêncio, Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Amém? Nessa tabela, nós vamos estudar o seguinte, no presente, a presença do sofrimento, e nós somos coparticipantes com Cristo de sofrimentos, né? Cristo, nós sabemos que Ele, por amor a nós, Ele passou por toda aquela dificuldade, né? No dia do Getsêmani, aquela oração que ele suou sangue, né? Aquele sofrimento de carregar todo o pecado da humanidade, aquilo foi muito custoso, aquilo foi um preço muito alto que o nosso Deus passou, né? E nós somos coparticipantes com Ele, né? De algumas tribulações. E no futuro, nós vamos vivenciar a ausência do sofrimento. Vamos lá ler 1 Pedro 1, 7 e 9. Diz o seguinte, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo, com alegria que não pode se descrever em palavra, inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Né? Nos dias de hoje, tem se falado muito sobre prosperidade, sobre bênção, né? Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é muito bom a gente falar das bênçãos do Senhor na nossa vida e do que Deus pode fazer para nós, né? Mas uma coisa que o apóstolo Pedro, ele fala muito pra gente, meu irmão, tenha aquela ansiedade, coloque a sua ansiedade na vinda de Cristo, né? Almeje a vinda de Cristo e clame sempre: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque a nossa expectativa, como o apóstolo Paulo falou, né, tem que estar focada no porvir, tem que estar focada na vinda de Cristo. Né? O apóstolo Paulo, em um dado momento, disse que se a nossa esperança se limitar somente a essa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Né? Então a nossa fé, a nossa esperança tem que estar baseada em Cristo, no seu retorno e no arrebatamento da igreja, né? No momento em que formos levados com Cristo para estar com Ele. E eu não sei, né, o seu pensamento, o que você acha, sabe, se nós vamos morar no céu, eu não sei o conhecimento teológico que você tem, né, se vamos morar no céu, se vamos morar numa terra transformada, isso não importa no momento. Eu queria dizer que o mais importante será morar com Cristo, morar com Ele, num local ou num momento em que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, né? Onde vamos conviver com animais ferozes e não vamos ser danificados por ele. Né? Essa é a nossa esperança, viver eternamente com Cristo, num local ou num momento em que o mal será aniquilado da terra e somente a alegria do Senhor vai habitar, né, no mundo. E em 1 Pedro 3,17 diz que a vontade de Deus e o sofrimento, né? Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Né? Isso está se referindo, de certo modo, a injustiças que poderemos sofrer, né, estando na terra, principalmente por sermos cristãos. Mas mesmo que passemos por dificuldades, nós devemos permanecer firmes, porque é motivo de orgulho a gente passar por tribulação por estar fazendo a coisa certa, né? Diferente de passarmos por dificuldades ou sermos assolados por fazermos coisas erradas. Né? Tenha em mente no seu coração, tenha no seu coração e na sua mente. Faça sempre coisas boas, como se você estivesse fazendo para o Senhor. E se de repente você for injustiçado, tenha isso como motivo de alegria, porque o nosso Cristo também foi, de certo modo, injustiçado por estar fazendo a coisa certa. Né? Lá em 1 Pedro 1, 6 e 7 fala sobre a exultação por ser contestado por provações. E se você quiser, pode dar um pause no vídeo para acompanhar esses textos. Eu tenho que correr um pouco, porque temos pouco tempo para dar essa aula. Mas dá um pause aí, leia cada texto, é só abrir a carta de 1 Pedro e ir seguindo os pequenos versículos, né, que você vai ser muito edificado. Amém? Convicção do sofrimento de Cristo em nosso favor, né, tranquilidade com o sofrimento por causa da justiça, segurança quando o sofrimento vier por causa de Cristo e glorificação a Deus pelo sofrimento. Né? Por mais que passemos por dificuldades, a nossa esperança é saber que Cristo está olhando por nós e nós vamos ser galardoados, ou seja, abençoados, por de certo modo passar por alguma dificuldade, fazendo a coisa certa. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Sofrimento e a postura do cristão. Antificação, não, santificação, né? Está lá em 1 Pedro 1, 2. Vamos ler?
Diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O interessante é que, assim como na nossa igreja a gente cumprimenta, né, os nossos amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Pedro e Paulo sempre cumprimentavam os irmãos com a graça, né, que é o dom imerecido de Deus, e a paz do Senhor Jesus Cristo, que estivessem sempre com os irmãos. Né? E nesse texto ele fala, o apóstolo Pedro fala sobre a eleição que temos em Cristo, segundo a presciência, né, o conhecimento prévio de Deus, e em santificação no Espírito Santo. Né? E eu não quero entrar em questões teológicas nesse momento, dizendo que da eleição, alguns são eleitos, outros são escolhidos, vaso de honra, vaso de desonra, não. Eu quero dizer o seguinte: no livro de João diz que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nesse momento eu queria que você recebesse essa palavra. Você tem a plena capacidade de ser feito filho de Deus. Simplesmente receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e comece a fazer a vontade dele. Essa é a única coisa que vai te capacitar, né, para ser um escolhido, uma pessoa que vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Não fique em crise: será que eu sou salvo? Será que eu não vou ser salvo? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Meu irmão, simplesmente creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Né? É isso que devemos ter em mente, não ficar se baseando em questões teológicas de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, isso é para depois. Né? No momento, eu só queria que você colocasse no seu coração, nesse momento de dificuldade que você está passando, coloque a sua esperança no Senhor Jesus, pois Ele está cuidando de você, Ele te escolheu. Se você está vivo até agora, nesse momento, é porque há algo especial em você, há algo diferente em você, há um plano especial de Cristo para você. Tome posse disso. Amém? Submissão à palavra de Deus. Vamos lá, 1 Pedro 2, 13 a 18. Isso é um ensino muito interessante, né, que diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Quando você for obedecer a alguma autoridade, né, quando você estiver sujeito a alguma autoridade e tiver que obedecer, salvo casos extremos, né, como no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram forçados, né, a terem uma reação totalmente errada, totalmente contrária à palavra de Deus. Eles, de certo modo, se levantaram e tiveram que ir contra autoridades, né? Mas, salvo questões extremas, sejam submissos às suas autoridades e sejam submissos principalmente à autoridade de Cristo. Né? É isso que Deus quer que vocês façam. Né? Se de repente uma grande autoridade der uma ordem, né, assim, diante da sociedade, a partir do momento que nós desobedecermos essas palavras, né, de forma rebelde, de forma vã, nós seremos ridicularizados e corremos o risco de envergonhar a palavra de Deus. Né? E eu queria te pedir isso também. Nós somos homens espirituais, nós somos almas que habitam no corpo e temos um espírito, mas nós também estamos sujeitos à autoridade. Né? Se a autoridade do homem diz não, para não matar porque é crime, né, nós não devemos matar. Se a autoridade do homem também, né, em concordância com a palavra de Deus, diz que não devemos roubar, não devemos mentir, né, que é dizer falso testemunho, né, contra outra pessoa,
Não faça isso. Seja submissa à autoridade. Se alguma autoridade, de certo modo, está lhe oprimindo e você sente que não está indo contra totalmente a palavra de Deus, uma chefia, né, um professor ou alguma autoridade acima de você, seja submisso à sua autoridade, né? Não invalidando a palavra de Deus, né? Tente, de certo modo, fazer com que a palavra de Deus seja expressa na sua vida, de forma que você seja íntegro, né? Em muitas instituições, né? Em muitos serviços ou trabalhos, nós somos glorificados, nós glorificamos a Deus pela nossa atitude em algumas situações. Não é por pregarmos a palavra no momento de trabalho, no ambiente de trabalho, ou ficarmos lendo Bíblia no ambiente de trabalho, mas é por exercermmos da melhor forma o nosso serviço para os homens aqui na terra, sendo sujeito a nossas autoridades. E se puder, no momento que puder, se de repente uma chefia fala, quebre a palavra de Deus, converse com essa pessoa, né, com carinho, com amor e diga, chefe, infelizmente, vamos tentar conversar, eu não posso mentir, eu não posso invalidar a palavra de Deus. Tente fazer isso, né? Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar sabedoria para agir da melhor forma. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Deu ter uma atitude com meu chefe de tanto amor, né? Apesar de ser assolado, um amor tão grande a ponto dele entender a minha posição, né? Uma situação de eu ser obrigado a falar uma inverdade, né? Eu consegui falar assim, não é interessante fazer isso, será que eu poderia falar dessa forma ou assim, né? Para que eu não ficasse naquele momento com a consciência pesada. Peça essa sabedoria a Deus, eu não sei o que você está passando, né? A gente fica nessa questão dessa dificuldade que estamos passando agora, a gente não, de forma alguma, pode perder o emprego, né? Ou ter dificuldades financeiras, né? Por correr algum risco, mas peça sabedoria a Deus, meu irmão, Ele vai te dar sabedoria para passar por isso da melhor forma, amém? E o serviço, 1 Pedro 4, 10 e 11, vamos lá ver? E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver de padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Esse texto é autoexplicativo. A partir do momento que nós passarmos por alguma tribulação, Ele mesmo, que nos chamou para a sua eterna glória, Ele nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e nos fortalecerá. Essa situação não é para a morte, essa situação é para te fazer mais forte. Creia nessa palavra, confia no Senhor. E por mais que passemos por alguma dificuldade, e se em algum momento, infelizmente, né, passarmos por alguma situação de morte, é lá nas mansões celestiais a nossa glória. Nós não somos daqui. Nossa esperança está em Deus. Amém? O sofrimento estará presente também na vida do cristão. Enquanto Cristo não voltar, como você tem respondido ao sofrimento? Com alegria ou com desânimo? Você tem pensado muito em desistir da caminhada? Você tem pensado muito em dizer tchau para Deus, né? E parar com tudo? Creia, Deus está no controle. Durante toda essa aula eu vou falar para você. Deus está no controle da sua vida. Não deixe o desânimo te assolar. Não deixe as circunstâncias te assolarem, né? Na mídia está sendo muito falado que a pandemia está assolando muito, muitas mortes, muito desespero, tome muito cuidado e tal. Mas eu queria te dizer que ainda a paz de Cristo pode invadir o seu coração nesse momento, a esperança de Cristo pode invadir o seu coração nesse momento. Por algum motivo está sendo forçado uma lei do pânico, né? Você tem que realmente tomar cuidado, sim, né? Cuide, se previna, use álcool, use máscara,
né? Não fique em aglomerações, tome os seus devidos cuidados, mas a sua esperança tem que estar em Cristo, a cura está em Cristo. Então você é diferente, você não pode se deixar assolar por toda a dificuldade que vem na sua vida. Nós somos entes espirituais, né? Não deixe o desânimo te assolar, não deixe a incerteza te assolar. Você pode estar pensando, será que Deus não está cuidando da humanidade? Será que Deus, né, não está cuidando dessa situação? Meu irmão, creia, Deus está no controle de tudo. Infelizmente o livre-arbítrio do homem está matando o homem, né? Mas Deus está no controle. Infelizmente algumas situações acontecem por maldade humana e em dado momento, por mais que Jesus queira, eu creio nisso, né? Eu estou conjecturando, mas eu creio que, como diz na palavra dele, por mais que Jesus queira que tudo seja finalizado, infelizmente pelo livre-arbítrio algumas situações ainda são sujeitas a acontecer no mundo, né? Por causa de alguns líderes, algumas situações, algumas coisas que acontecem no mundo, né? Algumas mutações por causa do pecado. Mas Deus está no controle do seu povo e no momento certo Ele vai dar o livramento para a gente. Essa deve ser a nossa esperança. A carta de 1 Pedro 1,20 fala sobre a encarnação de Cristo, ou Cristo se fez carne. 1 Pedro fala também que ele não teve pecado. Lá em 1 Pedro 1,11, 2,23, 3,18, 4,1 e 13 e 5,1 fala da humanidade no sofrimento de Cristo. 1 Pedro 3,21 a 22 da morte de Cristo. 1 Pedro 3,22 ressurreição, glorificação de Cristo e volta de Cristo. Nesse momento, dê um pause nesse vídeo, leia todos esses textos se você puder, né? Se alimente da palavra de Deus, né? Como isso é uma escola bíblica, eu queria que você manejasse bem a palavra da verdade. Então comece a ler textos, comece a ler a Bíblia, não fique focado somente na televisão, nas dificuldades, não fique focado no que o mundo está falando, fique focado no que Deus está falando para você. E toda a palavra de Deus, ela é boa, né, para a edificação, né? Lá em 1 Pedro 4, 10 e 11 fala sobre dons espirituais. E lá em 1 Pedro 4, 10 diz o seguinte: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E o apóstolo Pedro ensina, né, algumas formas de você usar o seu dom da melhor forma para o serviço de Cristo. E ele diz o seguinte: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, né, com as revelações de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Ele seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória e domínio pelos séculos dos séculos. O apóstolo Pedro está dizendo que você tem a oportunidade, né, de agir usando os dons que você recebeu dele da melhor forma possível. E ele não desmerece ninguém em relação ao serviço. Ele não desmerece a pessoa que serve, que está ajudando com a cesta básica, que está ajudando o irmão. Ele não desmerece essa pessoa que está ajudando alguém com as suas mãos, né? Por causa de pessoas que têm o dom de falar, por exemplo, têm o dom de pregar. Meu irmão, não se sinta inferior por ter um cargo que você acha, que você deduz que não seja importante para a casa de Deus. Todas as funções na casa de Deus são primordiais, são essenciais. Desde a pessoa que limpa um banheiro na casa de Deus até a pessoa que é um pastor presidente, que está pregando o Evangelho. E eu costumo falar muito, ai de nós se não fosse a oração daquelas senhorinhas que só ficam no canto da igreja, né, orando pelo ministério. Ai do ministério se não fosse a oração das irmãs, dos irmãos, dos idosos, das pessoas que não têm aquela aparência, né, que não aparecem muito no ministério. Mas aqueles intercessores que estão
suportando o ministério em oração, né? Cada um tem sua importância, né? Os diáconos têm sua importância. Para quem não sabe, os diáconos foram instituídos para servir as viúvas, né, dos gregos que estavam na igreja, que elas estavam sem suporte. E os apóstolos falavam, vamos instituir pessoas que deem esse suporte, porque a gente tem que se dedicar à palavra de Deus. Os diáconos foram feitos para isso, para servir. E servir o quê? Servir comida para as outras pessoas, né? Servir uma cesta básica para uma pessoa, né? Nós temos esse projeto na nossa igreja, de serviço, né? E se você de repente estiver passando por alguma dificuldade, entre em contato com a gente, fale com a gente, né? Você que mora próximo à nossa igreja, né? Acompanhe os nossos cultos, seja online, seja presencial, quando toda essa tribulação passar, né? E creia que você, de algum modo, vai ter um suporte. E você, meu irmão, que está na sua casa e percebeu que você pode ajudar com 1 quilo de alimento, ajudar com alguma coisa, você, diácono, né, que seria responsável por servir as viúvas, percebeu que tem algum alimento sobrando na sua casa, pegue 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, meio quilo de café e leve ao seu pastor, né, ou avisa, né, para que possa ser retirado esses alimentos, porque há um processo de ajuda, né, às pessoas necessitadas na nossa igreja. E a gente precisa também desse seu apoio para que ninguém venha passar por dificuldade nesse momento, né? Essa também é uma função do cristão, né? E nós lemos que lá na carta de Tiago, né, que ele fala, se de repente você viu que o irmão está com dificuldade, ele chega até você e você fala, não, eu vou só orar por você e te despedir, que Deus te abençoe, e não dá aquele mantimento necessário, né, a sua fé é infrutífera, a sua religião é vã, né, você tem que ser integral, ajudar orando, né, e ajudar abençoando o seu irmão, para que Deus seja glorificado. Amém? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. 1 Pedro 5,2. Não por constrangimento, não por ganância, não como dominadores, mas espontaneamente de boa vontade, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Né? Nós que somos pastores, né, missionários ou diáconos, e almejamos o pastorado, devemos agir dessa forma, não por ganância, não querendo dominar sobre as massas, né? Infelizmente, na sociedade se levantam alguns líderes que almejam o poder, não almejem o poder. Jesus Cristo disse que aquele maior no reino dos céus é aquele que serve. Não devemos almejar o poder, devemos almejar salvar almas para Cristo. Amém? Mas espontaneamente, de boa vontade, nos tornando modelos do rebanho, para receber a coroa da glória no final. Amém? E a carta de 1 Pedro também nos ensina como agir em família, né? Baseado no contexto histórico, Pedro e suas mulheres que possuem maridos pagãos, a gente quer dizer que não são cristãos ainda, né? Que as mulheres sejam submissas e de poucas palavras, ganhando seu marido pelo proceder, né? Assim como Cristo, né? E o nosso apóstolo Pedro, né? Ele nos ensinou que você, mulher, que tem um marido que ainda não aceitou a Cristo, né? Seja sábia, ganhe o seu marido pela sua atitude. Você, homem, que tem uma esposa que ainda não aceitou a Cristo, ganhe a sua esposa pela sua sabedoria. Como é que você vai ganhar o seu marido ou a sua esposa, né, agindo de forma totalmente contrária à palavra de Deus na sua casa? Né? Vamos parar para pensar. A pessoa, você tem no coração um ensino que é muito importante para você,
e de repente você quer que todos os seus familiares se convertam, mas como é que você vai converter a eles se você agir de forma leviana, ou de forma grosseira, ou de forma agressiva? Né? Como é que você vai ganhar o seu ente querido se ele olha para você, se ele olhar para você e dizer, cara, se essa pessoa que é da igreja age dessa forma, eu quero permanecer no mundo. Então devemos ser testemunhas. É a palavra de Deus que nós estamos envoltos em uma rede de testemunhas. A gente sente isso. Quando a gente está num ambiente que a gente diz que é cristão, a gente vive exatamente isso, né? Essa situação de ser julgado por ser cristão. Né? E quando a gente, em um dado momento, comete alguma falha, porque somos falhos, cometeremos falhas. Eu acho que em algum momento, como eu, já ouvimos, e Valber é cristão, que não sei o que e tal, e fez isso. Em alguns momentos, realmente, irmãos, eu tive que pedir perdão, né? E desculpa por ter agido de uma forma mais grosseira, mais leviana. Mas o interessante é que no momento em que eu coloquei no meu coração fazer a coisa certa, né, aquele respeito por eu ser cristão voltou. Né, em um dado momento as pessoas à minha volta começaram a me respeitar de uma forma diferente, não me mostrando certas coisas, não agindo comigo de certas formas. Em um dado momento a pessoa no meu grupo de trabalho falava algum palavrão e falava, desculpa Valber, né? Meu nome é Valber. Desculpa Valber por eu falar um palavrão, né? E isso é interessante, por quê? Porque a gente se portou como cristão. E o que é se portar como cristão? Não é você julgar todo mundo, apontar o dedo na cara de ninguém e dizer você está errado e eu estou certo, não, meu irmão. É você agir com amor para aquela pessoa, pregando o evangelho no momento oportuno, sem usar palavras, né? Sem julgar, sem maltratar. E você será exemplo de Cristo para aquelas pessoas. Amém? Como Cristo fazia, comia junto aos pecadores. Ele era até chamado pelos fariseus de glutão e beberrão por estar no meio daqueles pecadores, mas ele tinha autoridade para pregar o evangelho a cada um. E quem tinha um contato com Jesus era mudado completamente. E devemos seguir o proceder de Cristo, né? Nessas situações. Nós vamos falar um pouquinho sobre a síntese, né, que seria escorrendo sobre todo o livro, né, que após saudações de 1 Pedro 1:2, Pedro louva a Deus pelas bênçãos da salvação, que é 1 Pedro 1:3-12, chama os leitores para uma vida de santidade, amor e crescimento, em 1 Pedro 1:3-2:10, seguem-se exortações sobre a vida prática, como cidadãos, servos, mulheres e maridos, e trata fraternalmente sobre a pureza, em 1 Pedro 2:11 até 4:11. Depois Pedro mostra as consolações daqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo, 1 Pedro 4:12-19. Dá conselho, desculpa o erro de português, sobre os deveres dos ministros, 1 Pedro 5:1-4. E faz referência à humildade, submissão e vigilância, 1 Pedro 5:5-11. E termina enviando saudações e proferindo bênção, 1 Pedro 5:12-14. Né? Vamos lá em 1 Pedro 5:12-14 para a gente ver as saudações e a bênção. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. É interessante quando o apóstolo Pedro fala em Babilônia. É como eu falei no início. Pode ser apenas uma figura de linguagem, dizendo que pelos pecados de Roma, pela situação, né, que estava acontecendo em Roma,
Babilônia não era exatamente a Babilônia, mas aquela Roma daquele momento. A primeira epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro, é um excelente manual de combate pela fé e perseverança diante das lutas. Aplique seus ensinamentos na vida diária e você verá Deus agindo em você. Aplique os ensinos da carta de Pedro na sua vida diária e você vai ver Deus agindo em você. Infelizmente, teremos aflições, teremos dificuldades nos dias de hoje, mas aplique o que Pedro fala. Confia em Deus, confia na provisão de Deus. Ele não vai deixar faltar nada para você. Coloque a sua esperança em Cristo. Não coloque na força dos homens. Em um dado momento nós ficamos tão desesperados com algumas situações que colocamos a nossa esperança nos homens. Eles podem nos decepcionar em algum momento, mas Cristo jamais te decepciona. E Pedro deixa claro que uma vida marcada por alguns sofrimentos também é fruto da graça de Deus. E que mesmo em meio a tais conflitos, todos os que estavam em Cristo poderiam desfrutar da sua paz. Examine essa carta, né? O exame dessa carta fará a diferença se o conteúdo for praticado na nossa vida diária. Amém? E a gente termina por aqui a nossa lição. Eu queria pedir a você que, se de repente tem alguma dúvida, alguma questão, algum pedido de oração que você queira fazer, coloque nos comentários aí do vídeo, né? Interaja com a gente a partir desse momento. Eu vou estar de 9 às 10, né, focado aqui no computador para responder a qualquer questão, qualquer dificuldade, qualquer pensamento. Valber, li no livro de Pedro um termo que eu não entendi. O que quer dizer Babilônia? O que quer dizer sofrimento? O que quer dizer isso? Pode perguntar aí nos textos. Interaja com a gente. Alguns professores também vão estar aqui conosco, vão assistir esse vídeo. E eles vão estar disponíveis também para responder algumas questões para vocês, né? Se há algo que ficou meio vago, alguma coisa que poderia ser colocada, a gente vai colocando inscrito para você. Se você está passando por alguma dificuldade muito grande e quer pedir oração, né? Algum ministro, né? Pedir oração para nós, coloque o seu pedido de oração, né? Coloque a sua dificuldade, né? Entre em contato com a gente vai estar orando por você, vai estar respondendo algumas questões, né? Vai estar clamando pela sua família. E mais do que nunca, nesse momento, né, em que estamos passando por um sofrimento, né, o nosso mundo está sendo assolado, confia em Deus, confia na provisão do Senhor, confia que a oração do justo pode muito em seus efeitos, confia que em um dado momento da sua vida vai haver realmente a necessidade de você se libertar de algumas situações, de colocar a palavra de Deus acima de tudo, né? Se você está cansado de viver na mesmice, né? Se mesmo que tenhamos anos e anos de ministério e a gente está cansado de viver aquela mesmice, né? Faça como naquele filme O Quarto de Guerra, né? Entra no seu quarto, levanta a tua mão em clamor, dizendo: diabo, você está repreendido. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E cancele o poder do diabo sobre a tua casa. Cancele o poder do diabo sobre as tuas finanças, sobre os teus filhos. Toda a sua casa pertence ao Senhor. Aquilo que você colocar a mão pertence a ti e ao Senhor. Amém? Tudo que está dentro da sua casa, você é autoridade sobre a sua casa, né? Ore pelos seus filhos, né? Se algum filho seu de repente ainda não aceitou Jesus, não force a barra. Diariamente, quando ele estiver saindo para o trabalho, estiver saindo para algum local, alguma situação, ore pelo seu filho, abençoando a saída, abençoando a entrada, né? Coloque o Espírito Santo de Deus sobre os umbrais, sobre as bases da porta da sua casa, crendo que a partir do momento que qualquer pessoa entrar pelas portas da sua casa será abençoada. Creia que tudo que estiver dentro da sua casa será abençoado.
E no momento que você for sair na rua, né, até pelo caso baseado na situação que estamos vivendo, se proteja, se tiver que se precaver por alguma situação física, porque somos carne também, se previna, mas principalmente, meu irmão, coloque Deus à sua frente, coloque a bênção de Deus à frente do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, ou qualquer pessoa que estiver debaixo da sua autoridade, porque você é autoridade na sua casa. E creia mais uma vez, o sofrimento não dura para sempre. Nada dura para sempre, principalmente o sofrimento, porque nós somos filhos de Deus e amados de Deus. Nós somos resgatados por Deus. A sua vida é muito importante. A sua vida vale muito para Deus. Creia nessa palavra, confie no Senhor. De repente o diabo, ou a mídia, ou qualquer outra coisa estiver querendo te colocar para baixo, dizendo que não há mais esperança, dizendo que não há solução para você. Creia, a última palavra é do Senhor Jesus. A última palavra para a sua vida vem sempre dos lábios do Senhor. E nele, que é o Pai das luzes, não há sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, né, vem do Pai das luzes. Toda bênção vem do Senhor. Amém? Creia nessa palavra. Isso que eu queria deixar para vocês. E muito obrigado por assistir. Amém?